pessoal, tudo bem? A gente está aqui com o projeto do ano, novamente, viemos apresentar. E hoje a gente trouxe a Tainá, que ela faz parte de um projeto sobre... Agora eu esqueci o nome do projeto. Na verdade é uma empresa. É uma empresa? Aqui, chama Mari Partejar. A Mari Partejar. E a gente vai conversar sobre isso e outros temas e conversas que vão surgindo. Aí agora eu vou pedir pro pessoal se apresentar. Adriano Duarte. Eu sou a Natra, sou integrante do grupo do projeto do ano também. Eu sou a Nicole. E a Tainá, como a gente falou, que faz parte da empresa Mari Partejar. Aí a gente queria pedir pra você falar, tipo, como surgiu essa empresa e a ideia da empresa e tudo mais. Vamos lá. Olha, eu sou formada em enfermagem, né? Me formei em 2015 e fui fazer saúde da família na Unifesp, em São Paulo. Achei que amava aquilo lá. E aí depois eu fui fazer obstetrícia. Eu sempre estudei muito, assim, muitas coisas juntas. Eu nunca fiz uma coisa só. E aí quando eu tava fazendo saúde da família, minha amiga, vamos fazer obstetrícia? Vamos, fiz obstetrícia. E aí eu me apaixonei mesmo pela área. Atuava em Botucatu, numa maternidade de lá, que abriu em 2018. Ela foi feita, era gerenciada por enfermeiras e trabalhava só enfermeira obstetra. Então a gente atendia parto de baixo risco, só enfermeira obstetra. E aí se eu precisasse de um médico, alguma coisa para fazer uma cesárea, acionava e eles iam. Mas cuidados mesmo eram feitos todos por nós. Lá eu aprendi a partejar mesmo. Atendi muitas mulheres lá. E em 2019 eu me mudei para cá. Meu marido veio a trabalho e eu vim também. Continuei trabalhando em Botucatu, fazer essa viagem daqui para lá. Mas acho que foi em 2019 mesmo, logo que eu mudei pra cá, uma doula entrou em contato comigo, me achou, não sei como. Sabia que eu trabalhava nessa área, que estava engajada na questão de parto normal, de parto humanizado. E aí ela falou, Tainá, atende o parto domiciliar? Eu falei, olha, eu não atendo parto domiciliar, porque até então eu atendia partos no hospital, no SUS, e fazia alguns trabalhos particulares, mas eram bem poucos, assim, e eu atendia a mulher para transferir para o hospital, para nascer no hospital. Então a gente fazia toda essa parte de cuidado para a mulher evoluir na casa e aí em determinado momento a gente ia para o hospital só para nascer, né? Falei, olha, parto domiciliar eu não atendo, mas eu faço esse tipo de trabalho. Ela falou, não, porque a gente quer muito, não tem em Bauru. Falei, mas gente, uma cidade desse tamanho, eu tinha acabado de chegar aqui, né? Uma cidade desse tamanho, tem quantos mil habitantes? Mais de 400, eu não sei. Por aí. É uns 400, não é? Se uma cidade desse porte não tem alguém que faça, impossível. Pensei na minha cabeça, né? Impossível, todo lugar tem. Mas ainda é raro, né, o parto domiciliar hoje em dia. Tipo, agora tá voltando a se tornar por causa do humanizado, né? E está voltando. Eu já chego nessa impressão com vocês. E aí, eu falei, tá, tudo bem, não tem. Aí fui procurar. Realmente, não tinha nada específico que tratasse da mulher no modo integral, assim, né? Fizesse um cuidado integral que atendesse o parto domiciliar. Aí fiquei com aquilo na cabeça. E aí fui criando contatos aqui, conhecendo pessoas da área, né? E um dia uma mulher chegou em mim e falou, olha, eu queria que você fizesse meu parto domiciliar. Eu falei, gente, mas eu não atendo. Isso lá por volta de 2020. E aí ela falou, não, mas eu quero. Aí eu sei fazer isso, eu posso proporcionar isso para as mulheres, por que não? E começou assim, foi um presente mesmo. E aí a gente comecei e fiz um, porque apareceram outros, e eu decidi tornar isso uma empresa. Hoje é uma empresa aqui em Bauru mesmo, e a gente está crescendo, uma equipe de 5 enfermeiras, 2 doulas, fisiopélvica, psicóloga perinatal, formamos uma equipe e estamos conduzindo. Uma atitude muito revolucionária, tipo assim, porque na época eu nunca tinha ouvido falar, era bem pouco. Era tipo assim, mais famosas que tinham essa coisa do parto em casa e tudo mais. Então pra mim é uma atitude muito revolucionária, tipo, vou criar uma empresa que atende partos em casa, com uma equipe de quase 10 pessoas, mais de 10 pessoas. Pra ter o suporte pra mulher. Pra ter o suporte pra mulher. Vezes Não só no parto, tem no hospital. até antes. Não só no parto, antes do parto, tem todo um processo, tá? E depois também, né? O pós-parto, realmente as coisas estão crescendo, assim. Eu atendi o parto em específico, ainda atendo a transferência para o hospital, então tem mulheres que me procuram
só presta assistência para nascer no hospital, porque ainda tem culturalmente que o hospital é um ambiente mais seguro. O que os estudos trazem que não, que mulher de baixo risco. O que é mulher de baixo risco? Uma mulher que não tem doença nenhuma, comorbidade nenhuma, não teve hipertensão na gestação, diabetes, um bebê ok, não é restrito, não tem nada de patológico ali, ela pode ter o bebê em casa e é cientificamente comprovado que é mais seguro do que o ambiente hospitalar. Ali ela escolhe as pessoas que vão estar junto com ela e ela pode, além de não sofrer violências obstétricas, porque as pessoas que ela vai escolher é de pessoas de total confiança. A gente conhece a mulher durante todo o processo. Então, muitas histórias assim, do você conhecer, individualizar cada mulher e conhecer ela, dá um desfecho diferente de parto para ela. Já chegou mulheres para mim que tiveram experiências de tentar o parto normal e não conseguir ir para uma cesárea, e a gente trabalhar nisso no dia do trabalho de parto, ter intercorrência, para talvez ser uma indicação, e a gente, por conhecer a mulher, individualizar ela, conseguir virar isso e ela atingir o objetivo dela. É importante que é o parto. essa fala de individualizar a mulher, porque no hospital é como se fosse qualquer uma, mais um neném nascendo e É mais uma criança. mais tipo um assim, pra muito- conta, né? Mais um por dia. É mais um. Exatamente. É só mais uma cesárea, mais um parto. Eu trabalho no SUS aqui também, né? E eu vejo muito isso mecanizado, né? É produção. E é um momento tão especial na vida da mulher, né? A chegada do amor da vida dela, independente do que seja. Eu sou mãe, tenho uma menininha de 1 ano e 5 meses. Hoje eu entendo muito mais empática na questão de entender aquele processo. Coisas que eu não dava importância, como o puerpério hoje, né? Que a mulher, depois que ela ganha um bebê, ela entra no puerpério. Não sei se vocês já ouviram falar. É avassalador o negócio. E aí hoje, com muita mais empatia, eu olho com um olhar diferenciado pro puerpério. Então, Eu tenho na minha família um histórico assim de puerpério que não foi bem. Minha tia mesmo entrou em uma grande depressão, e acredito que se ela tivesse esse apoio teria seria sido totalmente tão severo. diferente. Depressão pós-parto é um negócio muito recorrente que poucas pessoas falam, né? todas as mulheres vão ter, né, a queda de hormônio depois de até 15 dias após o parto. E isso traz uma tristeza enorme para elas não entendem de onde vem, fora toda a mudança, uma vida para ela cuidar. Você tem que esquecer um pouco de você para cuidar de outro ser humano. E ali naquele processo a mulher é esquecida mesmo. E o quanto é importante você ter uma rede de apoio, uma equipe que te apoie, que te dê suporte. Ali a mulher é muito cobrada, porque daí entra a parte de amamentação, onde o bebê vai depender só dela. É uma série de coisas que envolve aí. E aí eu comecei com parto, hoje a gente vê, aí vem, né, surgem as demandas. A gente viu que tinha demanda do pré-natal, então eu estou abraçando um pouco essa causa, pegando alguns casos que eu acompanho, toda a gestação e já nasce comigo. E a questão do pós-parto também a gente está olhando de um modo mais acolhedor. Você tinha falado sobre a questão de violência obstétrica e a gente queria saber, tipo assim, você trabalha no SUS, já trabalhava antes, você já presenciou, você já participou, não? Vivenciou alguma situação? Vivenciou alguma situação, tipo assim, foi um caso muito extremo e, tipo, a mulher nem sabia o que estava acontecendo, não soube. A gente teve Conta pra tantos gente isso. atualmente como o caso do estupro e também naquele da Chantal, né? Daquela influenciadora. Sim. Como que chama aquele processo? Eu não vou lembrar o nome do processo. Naquele que corta a episiotomia? Que ela foi sem autorização dela, até porque é proibido. Eu já vivenciei muitas violências obstétricas. Eu vivencio diariamente. Às vezes singelas, ou às vezes muito características brutais e que você vê na cara, assim. Profissionais, né? Tem alguns que singelamente fazem algumas coisas que as mulheres não percebem. E às vezes ali eu falo, nossa, você não saber é benéfico, né? Porque muita informação também, você se empodera, mas você vai estar sabendo de tudo que está acontecendo com você, né? E quando você cai dentro de um ambiente que você não escolheu o profissional que vai estar com você, você fica à mercê do que vai estar ali disponível, né? Mas já À mercê da mecanização, que foi o que a gente tinha acabado de falar. Exatamente. Já presenciei, vivenciei o primeiro parto que eu assisti. Estava em estágio. O
primeiro parto que eu vi, eu acompanhando a menina, todo o processo, e eu vi ela ser maltratada verbalmente, ela estava quase parindo, e o médico decidiu levar ela para cesárea porque ela estava gritando demais. Então ela passou por todo o processo de trabalho de parto, por toda a dor, superando toda aquela questão para o bebê dela chegar de uma via que a gente sabe que é a melhor para a mãe e para o bebê, porque causa menos hemorragia, o índice é menor de mortalidade materna e neonatal. É uma coisa mais natural, é literalmente natural. O corpo é o fisiológico, né? A mulher parir é fisiológico, a dor existe, mas... E aí eu vi ela ser agredida verbalmente e ser levada para cesárea porque ela estava gritando no processo dela. Não tem como, amor. O modo de... Tá bom. E uma vez me marcou muito, eu já estava gestante e atendia no SUS. E aí uma paciente primigesta, a gente fala que é primeiro filho, quando ela nunca esteve grávida, primeira gestação. Uma primigesta, e ela estava no período expulsivo, que é quando o bebê já está quase saindo, a gente já consegue ver os cabelinhos, mas esse processo pode demorar. E aí trocou plantão, eu cheguei para pegar plantão junto com essa equipe. E uma médica, no dia ela estava bem aventurada e ela decidiu que ela não ia ficar no quarto dela, ela ia intervir, ela ia entrar no quarto para ensinar a residente dela a fazer parto. E ela pôs essa mulher na cama e a paciente era muito pequenininha. A gente via que ela precisava de mobilidade para o bebê sair, era um bebê tamanho ok, assim. Tamanho de bebê não interfere na via de parto. Mas a gente tem que, é o que eu falo, sempre individualizar. Olha para aquela mulher, o que ela vai precisar naquele Varia momento. muito do corpo da mulher. Do corpo, do como o bebê desceu no canal do parto, o que a gente pode ajudar ali na posição, exatamente. E hoje a gente sabe que para parir é livre posição, a posição que a mulher escolher. Então lá essa médica colocou ela na cama e força. A mulher, na hora de fazer força, né, que o bebê tem que sair, a força vem involuntária. Você não precisa ficar forçando, isso também é uma violência obstétrica. Faz força. Precisa. O corpo, quando a musculatura certa tiver saído da frente da cabecinha do bebê, o bebê estiver na posição certa, a mulher começa a empurrar. É incrível. E aí ela começou a mandar a mulher fazer força, o bebê não saía, porque realmente não era o momento de sair. Ela colocou um sorinho sintético que a gente usa, a gente tem um sorinho chamado ocitocina. Quando a mulher entra numa distócia de parto, que é alguma coisa que está saindo fora do normal, e a gente precisa intervir, a gente tem esse soro, por exemplo, uma mulher talvez que não tenha contrações efetivas para o bebê sair, em determinado momento, é indicado. Tem induções de parto com medicação, que é a ocitocina, mas a gente coloca ela em bomba porque é uma medicação que pode estourar o útero da mulher. Nossa. Se usada em grandes quantidades, né? A gente tem que saber dosar. E aí essa médica colocou, abriu o soro sem bomba, sem nada, não controlando, mandando essa mulher fazer força. Foi lá, cortou a vagina dela. E eu vendo tudo aquilo, eu vendo que era só a menina levantar da cama. E aí eu comecei, doutora, você não acha que, de um jeito singelo, mas você não acha que se ela levantar da cama não vai facilitar? Não, ela vai ficar aqui. Mora falou, por favor, vamos levantar ela da cama, é só mobilizar, o bebê vai sair. Não vai. E os estudos antigos trazem que quando você cortava a vagina da mulher, se o bebê tinha que sair na outra contração. Aí a episiotomia tinha sido efetiva. Se você cortasse e o bebê não saísse, era porque não tinha função. Hoje sabe-se que não tem função nenhuma. Eu, Tainá, nunca fiz uma episiotomia. Já atendi, acho que tô beirando uns 1000 partos já. Eu nunca precisei, porque distócia de parto está relacionado a partes ósseas, então a gente sabe que a pelve da mulher não está relacionada a músculo, a mucosa, a pele. E na episiotomia a gente corta, né, até o músculo da mulher. E aí ela cortou, o bebê não saiu, porque não era isso. E aí eu fiquei naquele dilema, porque ela já tinha lacerado a mulher até 2º grau, porque tem fases, né, de graus, mas
aquilo podia piorar. Porque se eu, naquele determinado momento, me responsabilizasse por aquele parto, porque eu queria muito falar, olha, dá licença, eu vou me responsabilizar, eu vou levantar ela, mas eu sabia que aquela laceração que ela já tinha cortado podia aumentar. Porque na hora que o bebê vai passar, imagine uma folha que você puxa ela tem uma resistência. Se você abrir um cortinho nela e você puxar, vai correr. É a mesma coisa da episiotomia. Você abrir, o bebê vai passar, aquilo vai correr. E aquilo podia abrir para 3º, 4º grau e não ser mais da minha responsabilidade. Eu precisar de um médico ou de um gastro para fechar aquilo. E aí você fica naquele dilema, né? Vendo uma violência obstétrica acontecer, você não podendo fazer muita coisa, porque eu tenho minhas responsabilidades técnicas também. E aí uma hora eu só falei pra ela, por favor, vamos mudar ela de lugar, vamos mudar essa paciente de posição. Eu vi o sofrimento dela, ela empurrando e olhando diretamente no meu olho. E aí me marcou muito essa história. E aí a médica virou pra mim e falou assim, eu que mando aqui. Aí eu saí da sala chorando, muito nervosa, eu já tava gestante, então aquilo me mexia muito comigo, né? E aí eu falando, gente, Brasil, né? Onde a gente vive? Olha onde ficou a força da mulher. O momento que era pra ser especial na vida dela, a chegada de um filho, ela pedindo socorro pra mim com o olhar. Ficou traumatizante pra ela. E uma mulher que não tem nada a ver com... A gente tá ali pra assistir parto e fazer o melhor da gente. O parto não era da médica e nunca vai ser. O parto nunca é do profissional, é sempre da mulher, né? Com o bebê. E a mulher falou, quem manda aqui sou eu. Não nada. Então, você vê onde vai tudo, né? Briga de ego, tudo que entra dentro de um parto que não deveria interferir na assistência. E nesse parto foi o que você falou, entrou desde a violência singela até uma das mais graves possíveis, que foi tipo assim, usar a ocitocina, que é de forma inapropriada ainda por cima, sem a mulher saber ainda de causar um mal pior ainda. Exato. Sem a mulher saber, sem a mulher ter o conhecimento e sem ter o consentimento dela. Exato. E essa questão da violência, você consegue, tipo, você vê ou consegue vincular com o racismo? Estudos trazem já que está relacionado, é que a gente né? leu alguns estudos e não tinha alguns dados sobre isso. Mulheres negras sofrem mais violência obstétrica do que mulheres brancas. Isso já é comprovado. Nossa. Tô até sem palavras agora. É muito pesado, porque aí você mexe no direitos, né? Sim. Direitos de por que uma mulher branca tem mais direito de não passar por uma violência obstétrica do que uma mulher branca. E o seu trabalho, ele se torna mais acessível para mulheres negras também, né? Você fala o meu trabalho particular? É. É questões sociais, né? A gente sabe hoje a realidade do Brasil. O meu trabalho é aberto para qualquer pessoa, mas ele tem um custo, né? De toda uma equipe, né? Exatamente. E hoje, eu vou ser sincera, eu tenho poucas pacientes pretas. Eu acho que é questão de viabilidade. É social, né? Social. Isso é algo que a gente não pode mudar, porque é um trabalho muito lindo que você faz, só que, assim, A gente tem como mudar, sim. É caro. Mas eu tenho projetos, agora que eu abri esse negócio, eu tenho projetos grandes para eles. Eu pretendo abrir uma casa de parto aqui em Bauru. Se tudo correr muito bem, a gente fazer vinculação filantrópica e aí, assim, abrir vaga social para mulheres que querem parir e não têm condições de bancar isso. Muito interessante, é um projeto muito foda e, tipo, muito promissor. Espero que aí dentro de uns 5 anos a gente esteja trabalhando nesse sentido já. Vai dar tudo certo. A gente, nossa, é tipo um trabalho, tipo um projeto muito lindo isso. Tipo, primeiro a sua empresa da Amari Partejard, tipo, trazer o parto humanizado e agora levar o parto humanizado para quem não tem condições, para quem o governo não, a sociedade impõe e tal. Sim. Falando nessa questão de sociedade, como fica a sua saúde mental e o seu mental vendo tudo isso? Eu já sofri muito com isso. Eu falo que eu sou uma pessoa de fé, muita fé. E eu
vejo toda a evolução assim, do decorrer da minha história, que Deus me preparou para tudo que ia acontecer comigo. Eu fui trabalhar, antes de tudo, eu trabalhei numa UTI, no pronto-socorro. Essa UTI me preparou mentalmente para tudo que eu ia vivenciar dentro da obstetrícia. Porque é um ambiente muito gélido, muito frio, né? A UTI. Mas assim, além das cargas emocionais que a obstetrícia traz, tem a parte atrás, né? Eu sou mãe, eu sou casada, então eu tenho uma casa, eu tenho uma filha. Tudo isso também traz uma carga emocional muito grande. Mas eu vivenciar a violência, para mim, em uma época foi muito forte. Eu acho também que foi um dos pontos eu pensar em fazer diferente. E aí buscar como fazer diferente, como eu posso proporcionar algo diferente para essa mulher, né, nesse momento. Busquei estudos e cheguei à conclusão que o parto, eu não, né, mas tudo que tá aí, artigos, que o parto domiciliar ele é o melhor para a mulher quando possível, o parto domiciliar assistido por uma equipe é o melhor quando possível. Eu tô tentando proporcionar isso para elas, para trabalho de formiguinha, né? Um pouquinho que eu faço aqui, uma que eu salve. Tem dias que seja um pouquinho. Também é de muita diferença. Tem dia que no hospital eu consigo fazer um parto assim do jeitinho que a gente gosta, respeitando a mulher, falando tudo pra ela, não, né? Porque não é só particular, né? Falando tudo que ela pode acontecer, o que você consente, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, proporcionar para ela uma experiência, e depois que nasce o bebê, ela virar para você e falar, nossa, muito obrigada, minha experiência foi incrível, salva o dia, salva o dia. Você fala, nossa, hoje é até mais gratificante do que aquela que te procura particular, que ali você sabe que você vai proporcionar o melhor para ela e ela pode pagar por aquilo. É maravilhoso trabalhar com isso. Só que o SUS ele traz um gostinho de quero mais, assim, de você proporcionar isso cada vez mais para as mulheres. Eu acho que essa ideia está muito voltada ao porquê também eu quero essa casa de parto, eu quero abrir isso para mulheres que possam parir, que têm o desejo do parto normal, que elas vejam que isso não é imposto, porque tem muito na cabeça culturalmente hoje que a mulher que tem dinheiro parir de cesárea e a mulher que é pobre tem que parir normal. Vem se mudando, mas muito tempo foi assim, né? Eu sou pobre, não tenho dinheiro, eu vou ter que ir lá, passar por tudo, sofrer um monte no hospital para parir normal. A mulher que tem dinheiro vai lá e paga uma cesárea. Hoje sabe-se que não é isso, né? A gente tá ali para proporcionar o melhor para a mãe e para o bebê, assegurando a segurança deles, né? E saber, né, o momento certo de talvez indicar uma cesárea, ele existe para salvar vidas, realmente, ela tá ali para isso, mas não é para ser usada porque ela traz riscos, né? Uma cirurgia de grande porte, ninguém pensa por esse lado. Sim. Mas culturalmente sempre foi assim. Também é muito mais trabalhosa do que... Muito mais difícil. Muitos pontos que a mulher leva, porque literalmente abre 7 camadas. Exato, 7 camadas. A gente banalizou muito a cesárea, mas ela é uma cirurgia de grande porte. Quem fala ali, vamos ali operar o meu joelho? Ninguém, né? Ninguém quer. Eu falo, a mulher fica sangrando um monte de tempo e não tem um descanso, né? Você fez uma cirurgia de grande porte, você vai ficar 40 dias só deitado. Não, a mulher não tem isso, ela vai ter um bebê pra cuidar. Os próximos 40 dias vão ser, tipo assim, os mais difíceis e talvez até traumáticos, porque vem a coisa dos hormônios caírem, a possível depressão. Isso é traumático pra mãe e pro bebê também. Sim. Assim. E realmente, porque a criação de vínculo com o bebê é muito difícil, né? Essa questão binômio, mãe e bebê, e aí depois a amamentação. Tem mães que falham na amamentação, e não é porque ela é fraca, porque a amamentação é muito difícil, precisa de uma rede de apoio, e aí a única que vai se sentir culpada por essa falha é somente a mãe, o pai não vai, a família não vai, e o bebê que vai ser prejudicado por não estar recebendo a melhor forma de alimento. Então são essas questões que tem aí por trás de um parto, que não são olhadas muitas vezes. Não sei se existe uma pessoa que a gente possa culpar nesse sentido, porque realmente é um processo que não é olhado, individual para a mulher, realmente mecanizado. Não é estrutural, né, da sociedade.
culturalmente foi se criado que o parto normal era sofrimento. Graças a Deus isso está mudando e as coisas estão vindo com mais força, no sentido de que, olha, o parto normal realmente é o melhor. E não é... Dor, ela existe, mas dor é diferente de sofrimento. A gente está conseguindo trazer muito isso para as mulheres. Você não está sofrendo, você está passando por um processo que você precisa para sobreviver. E as mulheres que têm dinheiro, que antigamente era cesárea, estão procurando por isso, né? Pelo melhor para ela e para o bebê. E isso está mudando muito na cabeça das pessoas. E como que... Pode falar, Desculpa. E como que surgiu essa vontade sua de trabalhar com isso? Tipo, você falou assim, eu gosto dessa área, eu vou começar a trabalhar com isso. Como Então, surgiu essa ideia? foi a questão assim, eu fiz a especialização e já me apaixonei ali, né? Mas eu acho que o feeling de tudo foi muito olhar para aquele processo que pra mim é mágico. Não tem muita... Era para não ter muita tristeza, porque é o melhor momento da vida da pessoa ali, né? Parindo outra vida, trazendo uma vida ao mundo. Essa mágica de trazer a vida ao mundo, muito amor envolvido, muito acolhimento. Eu sou uma pessoa acolhedora, eu gosto de acolher as pessoas. E eu acho que foi aí que me deu o start para pensar muito mais. E também pensar na mulher, como a mulher era jogada de lado em todo esse processo. E como que eu posso trazer a valorização da mulher do processo de parir, que ela é protagonista. Nas mídias sociais, como que é o seu trabalho visto nas mídias sociais? Tem influência alguma coisa? Em que sentido você fala? Por exemplo, porque você posta todos os processos, né, nas redes, e a gente tem a influência na mulher nas redes sociais é muito negativa, se for parar pra pensar, porque você se olha ali e a comparação, você não se vê ali. Como que é trabalhar com você com as mídias sociais? Você tanto pessoalmente... Como você vê que as mídias sociais influenciam em você, Tainá, e no seu projeto, na sua empresa? Isso. Hoje A formulação travou ali, mas deu certo. Vamos lá, se eu fugir muito do que vocês querem, vocês vão me buscando, tá? Porque às vezes a gente não entende. Se eu entendi um pouco, as mídias sociais, elas influenciam, sim, um pouco, mas eu tento trazer a verdade de todo o papel ali, do que a gente pode oferecer para a mulher, né? De verdade numa mídia. Mas nós somos influenciados, né, pela mídia. Então eu não sei como eu trabalho, meu trabalho com mídia é péssimo. Devia ser melhor. Eu devia atingir mais mulheres com isso, falta de tempo. Porque hoje a gente sabe que é a melhor via, né, de se chegar até elas. Mas no sentido de, você acha como eu me enxergo? Pode ser. Olhando na mídia? Pode ser. Como que isso influencia na sua saúde mental? Na sua saúde mental, tipo, estar dentro, tipo, como que as pessoas recebem lá dentro, porque o seu público é majoritariamente feminino. Mas às vezes pode ter algumas pessoas que não concordam ou algumas pessoas que pensam contra e elas acabam verbalizando isso nas redes. Sim, como que você lida? Ignora. Quando a gente vai se formando como pessoa e criando suas acreditações e formando um perfil, eu acredito muito que a gente forma uma bolha. Eu vivo dentro dessa bolha. Infelizmente ou felizmente. Pra minha saúde mental, acho que é felizmente. Porque públicos que chegam até a minha empresa, como não é uma coisa muito aberta a todo mundo, se você perguntar pra Bauru inteira, eu acho que menos de 10% da população vai saber o que é um parto humanizado realmente, e menos de 1% da população vai saber o que é a minha empresa. Então, você vê que o público que chega até mim são públicos que querem muito e que vão buscar. Então, tem pessoas que, olha, eu peguei contato com uma pessoa lá do Rio de Janeiro, que conseguiu contato com uma enfermeira tal, que passou o seu contato. Chegam pessoas assim, entendeu? E tá aqui do meu lado, morando aqui. Teve que buscar muito longe para chegar até mim.
Então, são esses perfis que chegam para mim, pessoas que já acreditam no meu trabalho e que sabe da importância e do benefício do parto normal. Mas já teve, às vezes, de eu postar algumas coisas na rede e impulsionar, aí chega para todo mundo, né? E chega aqueles perfis, tipo, eu tive meu bebê de parto cesárea e foi ótimo, maravilhoso, eu ficar passando por essa dor, misericórdia, sofrimento, vocês querem matar as mulheres. Nossa. E aí Acaba sendo um tabu também, esse negócio do parto normal, né? E aí eu já quis muito pegar um comentário desse e fazer um post sobre, tipo, você acha que a gente, né, tá fazendo sofrer? Vamos lá, vamos falar sobre dor. Mas eu não tenho esse tempo de fazer essa dinâmica. Então eu acabo muito ignorando e trabalhando o que eu consigo agora para atender a demanda das minhas pacientes que acreditam naquilo ali. E quem sabe a gente virar um negócio maior e conseguir trazer essas pessoas realmente quebrando tabus. Né? Sim, é uma ótima ideia. A questão de o post seria uma coisa muito informativa e muito promissora também, só que a questão de tempo. Um post desse nível demanda muito trabalho. E a gente, viu isso agora, porque com o nosso projeto a gente tá tentando fazer, vamos gravar a entrevista com tal pessoa tal dia, o vídeo será postado tal dia, o vídeo da entrevista foi postado, os cortes. E posts no Instagram demandam muito tempo, e muita coisa. Por mais que pareça simples, é toda uma estratégia por trás. Sim. E a questão de gravidez na adolescência, que pode ser pior ainda quando se tem esse tratamento não humanizado. Acontece diariamente, né? Eu vejo ali no SUS. Infelizmente as adolescentes ainda não chegam até mim porque não são formadas, não têm renda e não conseguem pagar pelo parto, mas eu atendo muitas no SUS e vejo que o tratamento sobre violência e tal é o mesmo, é padrão. Não diferencia muito de um paciente para outro. Mas tem também a falta de informação, né? De ser adolescente. Muita. Elas chegam sem saber nada e sem entender muito o processo. Muitas passam pelo processo e parem o bebê sem entender nem o que está acontecendo com elas. Isso dói um pouco de ver o quanto elas já foram desassistidas em tudo, né? Na parte de sexualidade e de... Além de não ter o apoio em todo o processo, que era o que mais necessário da necessidade no processo da gravidez, muitas vezes não tem o menor apoio por A si. maioria chega acompanhada da mãe, não é o parceiro, né, que é pai do bebê, que vai estar acompanhando ela, porque eles nem estão mais juntos, a maioria é assim. E aí você vê a falta de estrutura que ela vai ter, tanto no pós-parto e todo o processo de criação. A falta de apoio desde o começo da gravidez, se vê muito isso. Tô grávida. Tá bom, tchau. Vaza. Problema é seu. Muitas certidões de nascimento já tinham e cada vez parece que tem mais sem nome do pai. É muito ridículo E isso que só cai pra mulher. Em estrutura. Desculpa, pode terminar. E mãe solteira é vista como, nossa, mas você é mãe solteira? E pai solteiro, nossa, mas você é um pai solteiro. Parabéns por conseguir. Por conseguir criar E não a mãe que tá lá se a mãe é julgada. E falando em estrutura, você falou do SUS e me veio na cabeça uma pergunta de se você acha que tem diferença no tratamento do hospital particular para o hospital público, tanto no público por não ser valorizado, como o SUS não é valorizado no Brasil, pela falta de equipamento, essas coisas interferem? Olha, vou falar da minha realidade hoje, tá? Eu vejo que as mulheres de particular sofrem mais violência obstétrica do que as mulheres do SUS. É básico. A mulher do particular, ela confia no profissional. Por isso da escolha, porque você escolhendo um profissional, você vai confiar totalmente nele. E as mulheres são negligenciadas no
porque vende aquela imagem linda, né? Um quarto só pra mim, eu tô sendo bem assistida, um médico só pra mim, só que vai ser assistência dele. E aí inventem horrores pra essas mulheres, pra elas irem pra cesárea, mesmo elas desejando o parto normal, e quando chegam no parto normal, fazem a episiotomia, empurram a barriga da mãe sem necessidade e ainda são os reis do negócio. No SUS, o pré-natal do SUS é melhor. Chega pra gente, contou por quê? O SUS é fantástico. Ele traz um suporte gigantesco, assim, como é demanda, então você tem um protocolo a seguir, né? Então, todos os exames certinhos, consultas de pré-natais certinhas. Esquece, um particular não tem, viu? O profissional toca do jeito que ele quer, conforme ele acha que deve ser. E aí chega muitos exames faltando, consultas faltando pra gente no particular. E no SUS, querendo ou não, a gente tem uma estrutura que nem hoje onde eu trabalho, as enfermeiras obstetras também que estão à frente do parto normal. Parto normal de baixo risco deveria ser conduzido só pelo enfermeiro, porque a gente tem uma visão diferente pro parto normal do que o médico, que tá ali com a cesárea fácil, né, na mão, se ele quiser ele vai e faz. Então devia ser como os países europeus, como os países desenvolvidos, que quem faz o parto é a valorização da enfermeira também. É o processo, na verdade, é o que tudo traz pra gente, que o Brasil precisa estudar um pouco mais nessa questão e saber que parto normal e bebê de baixo risco tem que ser assistido pelas enfermeiras e parto de alto risco pelos médicos, né? Então eu vejo que ali as mulheres, mesmo chegando sem informação, elas têm mais direito de coisas, porque é protocolar do SUS ou da instituição, do que a mulher do particular. A mulher que chega ali pra gente no SUS, é protocolar pra gente oferecer métodos não farmacológicos, então a gente tem uma estrutura maravilhosa, melhor do que a particular, que vai ter bola de exercícios de pilates, banqueta, chuveiro à vontade, banheira, espaldar. A gente tem N banheiras para todos os quartos. No particular aqui em Bauru, a gente tem uma sala de parto com uma banheira. Então, se chegar duas mulheres parindo ao mesmo tempo, uma vai ter, a que chegou primeiro e a outra não. Aqui no SUS não. A gente consegue oferecer para mais. Então, a gente tem que quebrar um pouco essa visão de SUS, de particular, porque se hoje eu Tainá fosse parir, eu ia parir no SUS. Depois dessa aula, se um dia eu for parir, eu vou parir no SUS também. Porque você sabendo dos seus direitos, se conhecendo, fazendo um plano de parto, chega lá com o documento certinho, o que você deseja ou não para o seu parto, você vai ser bem assistida. Dependem N e N profissionais, claro que você está à mercê, mas você consegue. Mas o SUS hoje em dia é a melhor opção do que o particular, né? Pré-natal eu faria no SUS com certeza. Só se eu encontrasse um profissional muito meu perfil, né? Tipo, nossa, eu vejo que a linha dele é legal e gosto do jeito que ele trabalha. Obrigada. Mas no demais, eu iria pro SUS, porque eu sei que lá eu vou ter direito a todos os exames que eles vão ter que colher, né? Que é obrigado para saber se o bebê tá bem. Que é um sistema que você conhece do começo ao fim, que já acompanhou muito. Isso. A sistematização do SUS é muito boa, né? O que o SUS traz pra gente, nenhum outro lugar traz. Uau. É muito interessante. Viva o SUS. Viva o SUS. Viva o SUS. Sempre mais o SUS. A gente agradece muito esse papo, essa aula que você deu pra gente, porque é literalmente uma aula. E infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque como a gente começou o tempo era mais curto hoje. A gente agradece muito se você E quiser a gente agradecer. agradece pela ajuda que você dá a muitas mulheres Sim. e pelo trabalho de formiguinha que faz a grande diferença. Gente, eu agradeço pela oportunidade de estar falando um pouco disso, de vocês estarem trazendo para... Vai ser aqui na escola? O movimento? Sim, vai ser uma feira aberta e a gente entra em contato, visando. Eu acho que a gente trazer essa informação para vocês, que daqui a alguns anos... Tá convidada para vir também, para estar vindo na feira, né, gente? Sim, Vocês vocês vão entrar em contato, avisando de horário certinho. Vocês que vão ser mulheres, mães, se desejarem, passar essa informação para mais mulheres e que elas possam se empoderar do processo de parto, ser protagonista do parto delas.
E para ter segurança. Segurança, não sofrer Não violência sofrer obstétrica. violência obstétrica. A gente tá aí pra isso. A gente consegue. Hoje a gente tem esse poder de conseguir protagonizar o que é nosso. Né? O processo que é nosso e do nosso bebê somente. Hoje, Conquistando direitos. mais um direito. com direitos. É isso, então. Obrigada. Imagina! Foi esse nosso podcast de hoje.